Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai resolver exercícios daqueles conceitos iniciais que a gente viu na aula passada sobre cinemática, aquela parte de repouso, movimento, né? Velocidade média, entre outros. Tá? Então vamos lá fazer os exercícios para vocês verem como é que a gente resolve esse tipo de problema. Inicialmente, apenas um exemplo para a gente recapitular o que a gente falou sobre velocidade média, né? A gente tem aqui um automóvel que se desloca do ponto A ao ponto B, que está distante de 240 km um do outro. Ele parte às 14 horas e chega às 17. Aí determinar a velocidade média dele aqui, tá? Então, lembrando que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Velocidade é distância sobre tempo, né? Então, só para salvar aqui, essa formulazinha. Vamos lá. Então, o ΔS é a distância que ele percorreu. Nesse caso, foi dado aqui, ó, 240 km. O ΔT, a gente viu que é o tempo final menos o tempo, estudante de tempo inicial, né? Então, o nosso ΔT, ele terminou o movimento às 17 horas, iniciou às 14, quer dizer que ele gastou 3 horas para realizar o movimento. Então, a gente tem o ΔT, a gente tem o ΔS, pode calcular a velocidade. Então, vai ser 240 dividido por 3. Olha, 24 dividido por 3 é 8, sobrou um zero, 80. Unidade medida, distância quilômetros, tempo, horas. Então, é 80 km por hora a velocidade média desse carro aí. Tá? Então, um exemplo bem simples de aplicação direta aí da fórmula de velocidade média. Ok? No próximo, temos o seguinte. Em certo instante, um automóvel encontra-se no quilômetro 120 em uma rodovia. Em outras palavras, o espaço do automóvel nesse instante é igual a 120 km. O que isso significa? Letra A. O automóvel já percorreu 120 km certamente. Então, com certeza ele andou 120 km? Não necessariamente. Ele pode estar parado e pode iniciar o seu movimento a partir desse momento, né? Não quer dizer que ele já andou 120. Ele pode iniciar seu movimento a partir de qualquer quilômetro da rodovia, onde quer que ele esteja. Ele não precisa iniciar do zero, né? Por exemplo, a rodovia aí na Paraíba, na BR-230. A BR inicia em João Pessoa. Mas se você sair de Patos, por exemplo, você não iniciou do quilômetro zero, né? Então, se você está lá em Patos, digamos que é o quilômetro 300, quer dizer que você já andou 300 para falar. Mas pode ser que você comece o movimento do lado. Então, isso aqui está errado. Letra B. O automóvel está em movimento no referido instante no sentido da trajetória. Ele falou que estava em movimento, ele não disse nem se estava em movimento, nem se estava em repouso. Então, eu não posso afirmar nada a respeito disso. Mesma coisa a letra C. Ele falou que o automóvel nesse instante está em repouso. Não tem como eu saber, né? Ele não falou. Ele falou que ele está lá no quilômetro 120. Se está parado, está em movimento, ele não disse. Letra D. O automóvel encontra-se a 120 km do quilômetro zero, medidos ao longo da trajetória. Corretamente, né? A gente viu, ó, você tem uma trajetória, por exemplo, a BR, né? E aí você marca lá o quilômetro zero. E você vai marcando a distância. Está lá no quilômetro 120, é porque ele está a 120 km do início da trajetória. Tá bom? E a letra D está errada porque ele diz o seguinte: a distância do local que o automóvel está até o quilômetro zero, medido em linha reta, é 120 km. Não necessariamente em linha reta, né? A trajetória ela pode ter curvas no caminho, né? Então, ele parte, faz uma curva, faz outra, e aí não quer dizer que essa distância é medida em linha reta, é medida pela trajetória. Okay? Então, o correto aqui seria a letra D e dado. Questão 28, em relação aos conceitos de movimento e repouso, vamos marcar o que é falso. Então, vamos lá. Letra A. O Sol está em movimento em relação à Terra. Então, só você pensar. Em relação à Terra, a posição do Sol está mudando com o passar do tempo? Sim ou não? Se a posição está mudando, é porque ele está em movimento. Se está em repouso, é porque a posição não muda. Então, a gente vê a posição do Sol no céu, né, ao longo do dia, vai variando. Então, a posição do Sol muda. Então, se a posição muda, é porque está em movimento. Então, essa letra A é correta. Ele quer que a gente marque a falsa. Letra B. É possível que um móvel esteja em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação ao outro. É possível, sim, a gente falou isso no vídeo da aula, né? Então, se você pega, por exemplo, um motorista que está em um carro, né? O carro está com a velocidade de 20 km por hora. Então, se a gente pegar o referencial de um poste que está na rua, esse motorista está em movimento em relação ao poste, porque a posição dele para o poste está mudando, né? O poste está ficando cada vez mais longe. Mas a posição do motorista para o carro não muda. Então, se a posição para o carro não muda, ele está em repouso em relação ao carro.
Então, o motorista está em movimento para um referencial e em repouso para outro. Isso você vai encontrar sempre, tá? Então, isso é correto. É possível você estar em repouso para um referencial e em movimento para outro. Letra C. Se um móvel está em movimento em relação ao sistema de referência, então ele estará em movimento em relação a qualquer outro referencial. Isso está errado, né? A gente acabou de falar. Se ele está em movimento para um referencial, é possível que ele esteja em repouso para outro. Acabou de discutir isso na letra B. Então, como ele está errada, a resposta aqui é a letra C. Mas só para a gente analisar, letra D. Ele fala, se um corpo A está em repouso em relação a B, e então o corpo B estará também em repouso em relação a A. Correto. Lembra lá que eu falei no vídeo que a gente disse que os conceitos de movimento e repouso são simétricos. O que isso quer dizer? Que se o corpo A está em movimento para B, B está em movimento para A. Se A está em repouso para B, B está em repouso para A. Tá? O caso aqui da letra A. O Sol está em movimento em relação à Terra, a Terra está em movimento em relação ao Sol. Se tivesse um observador no Sol, ele ia observar a posição da Terra mudando em relação ao Sol. Tá? Então, se A está em movimento para B, B está em movimento para A. Se A está em repouso para B, B está em repouso para A. E, por último, letra E, ele fala, é possível um corpo A estar em movimento em relação a dois outros corpos, B e B e C está em repouso em relação a C. Veja, se a gente analisar aquele exemplo do carro, né, ó, considere B e C sendo o carro e o motorista, e A sendo o poste. Né? O poste, o carro e o motorista estão em movimento em relação ao poste, e o poste está em movimento em relação aos carros, e ao carro e ao motorista. E o motorista está em repouso em relação ao carro. Não é possível assim. Tá? Letra E aí, correto. Vamos lá, né? Vamos fazer uma conta agora. Questão da PUC de Minas Gerais. Numa avenida longa, os sinais de tráfego são sincronizados de tal forma que os carros trafegando a determinada velocidade encontram sempre os sinais abertos, onda verde, né? Para evitar engarrafamento. Considerando-se que a distância entre sinais sucessivos é de 175 metros e que o intervalo de tempo entre a abertura de um sinal e a abertura do seguinte é 9 segundos. A velocidade média com que os veículos devem trafegar nessa avenida para encontrar os sinais deve ser de quanto? Então, vamos lá, né? Então, o que é que ele está dizendo? Que um sinal fica aproximadamente 175 metros de distância do outro. E que esse da frente, né, ele vai abrir 9 segundos após a abertura do outro. Ou seja, o carro tem 9 segundos para chegar no outro sinal e não parar, né? Para manter sua velocidade sempre constante. E ele quer saber que velocidade é essa que o carro tem que manter. Então, quais são as informações que a gente tem no texto? Que a distância a ser percorrida é de 175 metros e que o tempo para percorrer essa distância é de 9 segundos. Ele quer saber a velocidade. Tá? Então, só tem um detalhe. Ó. Distância está em metros, o tempo está em segundos. Então, quando a gente fizer a conta, a gente vai achar a resposta em metros por segundo. E as alternativas estão em quilômetros por hora. Então, no final, a gente vai ter que converter de uma unidade para outra. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que velocidade é delta S sobre delta T. Velocidade vai ser 175 dividido por 9. Vamos fazer aqui. 175 dividido por 9. 1 vezes 9, 9. Para 17, 8, né? Sobra 5. 9, 9 vezes 9, 81. Restam 4. Essa 0 bota a vírgula. 4, né? 4 vezes 9, 36. Resta 4, bota o 0, vai dar 4 de novo. Vai ficar nessa, né? Então, resta 4 aqui. Então, a gente achou que a velocidade é 19,44 metros por segundo. Ok? Só que ele tem quilômetros por hora, a gente tem que converter para quilômetros por hora. Você tem que lembrar, de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Se você tivesse saber de quilômetros por hora e saber em metros por segundo, você dividiria por 3,6. Tá? Então, a gente viu isso lá no vídeo, tem um slide que fala sobre isso. Então, tem que pegar esse valor aí, né? 19,44 e multiplicar por 3,6 para a gente ter a resposta em quilômetros por hora. Vou fazer aqui. 19,44 vezes 3,6. Então, 6 vezes 4, 24. Com 2, 6 vezes 4, 24. Com 2, 26. Vão 2 de novo. 9 vezes 6, 54. Com 2, 56. Vão 5. 9 vezes 1, 6. Com 5, 11. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 4, 12, com 1 que foi 13.
Vai 1, 3 vezes 9, 27, com 1 que foi 28, com 2, 3 vezes 1, 1 com 2 que foi 5. Então aqui dá 4, 8, 9, 9, 6. Tem duas casas decimais, três casas decimais, 1, 2, 3. Então essa velocidade aqui, ó, ela é 69,98 km por hora, né? Deu isso aqui, porque a gente não terminou, não fez a conta toda, né? Mas nem precisa. Se você fizesse, continuasse dividindo, né? Ficar 4, 4, 4, ia dar 70 certinho. Então, aproximadamente aí 70 km por hora, fazendo a conversão. Então, pega a distância, divide pelo tempo e depois multiplica por 3,6 para achar em km por hora. Tá bom? Vamos ver mais um, ó. Isso é simples, ó. Só tem um textão, tipo questão de Enem, né? Tem aquele texto enorme que dá preguiça de ler, mas na hora que você entende o que ele diz, a questão fica fácil de ser resolvida. Ele diz assim: uma das teorias para explicar o aparecimento do ser humano no continente americano propõe que ele, vindo da Ásia, entrou na América pelo Estreito de Bering e foi migrando para o sul até atingir a Patagônia, comunicado no mapa seguinte. Né? Então, as teorias dizem que o homem chegou aqui na América pelo Estreito de Bering, aqui em cima, né? E veio descendo até chegar na Patagônia. Ele fala: destaques, datações arqueológicas sugerem que foram necessários cerca de 10 mil anos para que essa migração se realizasse. O comprimento AB, mostrado no mapa, corresponde à distância de 5.000 quilômetros nesse mesmo mapa. Com base nesses dados, pode-se estimar que a velocidade escalar média de ocupação do continente americano pelo ser humano ao longo da rota foi de aproximadamente 4. Então, aqui é a velocidade média do deslocamento do homem aí, né? Então, quais são as informações que a gente tem no texto? Primeiro, o tempo de duração do movimento, 10 mil anos. Então, delta T, 10 mil anos. E a distância percorrida, que foi de 5.000 quilômetros. Então, a gente tem o delta S, 5.000 quilômetros, tá? Se você olhar nas alternativas, ó, as unidades de medida só tem uma unidade, quilômetro por ano, todas as alternativas. Então, o que é que isso quer dizer? Que sua distância tem que estar em quilômetros e seu tempo tem que estar em anos, do jeito que está. Então, você não vai precisar fazer nenhuma transformação de unidade, tá? Só jogar na fórmula de velocidade média, que é delta S sobre delta T. Então, você vai ter 5.000 dividido por 10 mil. Um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima, um zero embaixo. Sobrou. De velocidade é 5 sobre 10. Dividir por 10, né? Bota a vírgula. Fica 0,5 km por ano. A velocidade média aí do deslocamento do homem dentro do continente americano. Tá bom? Então, um texto bem grande, né? Para alcançar você, mas a resolução bem simples. Ok? Vamos lá. Mais um, ó. Isso é interessante porque ela tem dois trechos, ó, uma questão que envolve dois trechos diferentes no mesmo movimento. Ela fala o seguinte: um automóvel é dirigido ao longo de uma estrada caracterizada por zonas alternadas de velocidades permitidas, de 40 e 60 km por hora. Se o motorista mantém rigorosamente essas velocidades das respectivas zonas, e se todas as zonas têm o mesmo comprimento, qual a velocidade média em km por hora em um trecho correspondente a um número par de zonas, né? Então, um número par de zonas, duas zonas, quatro zonas. Quer dizer que ele andou mesmo tempo, mesma distância na zona de 40 e na zona de 60, tá? Por isso ele fala par, para não sempre pegar duas zonas de 40 e uma zona de 60. Então, vamos considerar o seguinte: então, tem aqui a pista, dividir no meio. Então, eu vou dizer o seguinte: nessa primeira zona, a velocidade tem que ser de 40 km por hora. Aqui na segunda zona, a velocidade tem que ser de 60 km por hora. Informação do texto, né? E ele diz o seguinte: as zonas têm o mesmo comprimento. Quer dizer que o ΔS da primeira zona eu vou chamar de x, o ΔS da segunda zona eu vou chamar de x, tá? Essas são as informações que a gente tem. E o que ele quer é a velocidade média do movimento todo, tá? Então, ó, toda vez que você pegar questões de velocidade média que é dividida em dois ou mais trechos, vão ter questões que existem 3 trechos, 4 trechos, tá? Mas a maioria dos trechos, você tem que lembrar o seguinte: que velocidade média para esses casos, assim, né, é a distância total percorrida dividido pelo tempo total gasto. Ou seja, quem é a distância total percorrida? É a distância do primeiro trecho mais a distância do segundo trecho. E o tempo total? O tempo total
é o tempo gasto no primeiro trecho, mais o tempo gasto no segundo trecho. Tá? Se tivesse 3 trechos no movimento, vai ser mais delta S3, mais delta T3. Tá? Então faz sentido, né? Ó, se eu quero a velocidade média do movimento todo, eu tenho que saber a distância toda e o tempo todo. Quem é a distância toda? A distância da primeira parte, mais a distância da segunda parte. E quem é o tempo todo? O tempo da primeira parte, mais o tempo da segunda parte. Tá? Então você sempre vai ter que fazer isso. Saber distância do primeiro, distância do segundo, tempo do primeiro, tempo do segundo. E como é que você faz para descobrir isso? Você trabalha cada trecho separadamente. Eu vou pegar aqui, ó, só os dados do primeiro trecho e depois eu vou resolver utilizando só os dados do segundo trecho. Depois eu somo tudo, tá? A priori de tudo, a gente tem a distância total, né? Então, a distância total, que é a distância do primeiro trecho mais a distância do segundo trecho, a gente vai ter o seguinte, vai ser x mais x. Ou seja, a distância total vai ser 2x. Não se preocupe que o x sempre vai aparecer, tá? Ou na distância ou no tempo. Mas ele sempre vai ser cancelado no final, tá? Sempre. Então, eu já tenho a distância total. Para eu descobrir a velocidade média, eu preciso do tempo total. Ou seja, eu tenho que saber quem é o tempo do primeiro trecho, saber o tempo do segundo trecho e somar, tá? Então, eu vou pegar os dados apenas do primeiro trecho. Velocidade 1 é igual a delta S1 sobre delta T1. Você faz meio pelos extremos, você tem que delta T1 é delta S1 sobre velocidade 1. Ou seja, o tempo gasto no primeiro trecho é x dividido por 40. Então, essa formação. Falar, professor, vai ficar assim, fração com letra? Sim, sempre vai ficar assim, nem se assuste, isso vai aparecer e esse x no final ele vai ser sempre cancelado, tá? Se você pegar agora só os dados do segundo trecho, né, ó, velocidade 2 é delta S2 sobre delta T2, faz meio pelos extremos, você tem que delta T2 é delta S2 dividido por V2, ou seja, o tempo gasto no segundo trecho é x dividido por 60, ok? Então, salva isso aí, vamos para outra página. Então, vamos lá. O tempo total, como eu disse a vocês, tempo do primeiro trecho mais o tempo do segundo trecho. Então, o tempo total é x sobre 40 mais x sobre 60. Então, o tempo total, a gente tem que criar um índice, isso vai aparecer sempre, tá? Então, tem que ter cuidado. Os 4 e 3 seria 12, né? Então, 120. 120 dividido por 40 dá 3. 3 vezes x, 3x. Mais 120 dividido por 60 dá 2. 2 vezes x, 2x. Então, o delta total vai ser 5x dividido por 120. Pode deixar assim. Se quiser, dá para simplificar por 5, né? Mas se deixar, não vai ter problema. Pode deixar desse jeito. No final, lá, vai acabar simplificando. Mas bora simplificar. 5x dividido por 5, 1x. 1 vezes x é x. 12 dividido por 5 dá 2. Sobra 2, desce o 0. 20 por 5, 4. Então, o tempo total dá x sobre 24. Ok? E a gente volta lá para a velocidade média da distância total sobre tempo total. A distância total, a gente acabou de ver, né? 2x. Então, 2x dividido por x sobre 24. Aí você tem divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de x sobre 24 é 24 sobre x. E aí você pode cancelar x em cima, x embaixo. 2 vezes 24, a velocidade média de 48 metros, quilômetros por hora, né? Está em quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Pronto, está aí a velocidade média. Observe o passo a passo que foi feito, porque sempre vai ser desse jeito, tá? Saber distância total, tempo total, fazer primeiro trecho separado, segundo trecho separado, tá? Esse caso foi o caso em que as distâncias são iguais, né? Eu chamo de delta S de x, mas vão ter casos em que a gente vai ter tempos iguais. Ele percorre tal trecho com uma certa velocidade e vai percorrer outro trecho com outra velocidade, mas no mesmo tempo. Então, as distâncias serão diferentes, tá? Aí, quem vai ser x vai ser o delta t. Isso vai aparecer, a gente vai fazer mais exemplos disso em outras aulas, tá? Então, eu trouxe para a gente finalizar aqui, tem mais 2 exemplos desse caso, tá? Vamos lá. Em uma pista de boliche de comprimento L igual a 17 metros, ele chamou L, mas chama de delta S, né? Um jogador lançou uma bola e 4,3 segundos após o lançamento, ouviu o som emitido na colisão entre os pinos. Considerando a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo,
calcule o módulo da velocidade média da bola entre os instantes do lançamento e o instante que colidiu com o espinho. Então, vamos lá. Ele tem a velocidade média da bola. Ó, velocidade média da bola, ΔS sobre ΔT. A distância que a bola percorreu um certo tempo. A distância que a bola percorreu, né? Se a gente fizer um desenho aqui, são peças, né? Vamos lá. Então, aqui é a pista. Aqui está a bola de boliche. E aqui estão os pins, né? Então, ela percorreu aqui 17 metros e vai gastar um certo tempo para chegar lá. E aí ele deu, professor, o tempo está aqui, ó, 4,30 segundos. É o tempo. Não, esse tempo, ó, é o tempo que ele ouviu o som após a colisão. Então, quer dizer o seguinte. Ó, quando a bola bateu aqui, fez um barulho. Aí o som emitiu ondas sonoras, né? E ela se propagou para cá com uma velocidade de 340 metros por segundo, que é a velocidade do som. Aí o tempo total, do momento que ele lançou a bola até o momento em que o som retornou para o ouvido dele, foi de 4,30 segundos. Se eu fizer análise só para o som, ó, velocidade média é ΔS sobre ΔT. E a velocidade do som foi dada aqui, ó, 340. A distância percorrida pelo som, 17 metros, que é o tamanho da pista. E aí eu posso achar o tempo que o som gastou. Então, por exemplo, ele percebeu que demorou 4 segundos para a bola ir e o som voltar. Se eu achar que o tempo gasto pelo som foi de 2 segundos, quer dizer que ela gastou 2 segundos para ir, 2 segundos para voltar. Então, eu acho o tempo que o som gasta, subtraio do tempo total e acho o tempo que a bola gastou. Então, porque eu já sei, ó, que a distância que a bola percorreu é 17 metros. Para eu achar a sua velocidade média, basta saber o tempo que a bola levou para chegar aqui. Então, se eu sei o tempo para a bola ir e o som voltar, e achar o tempo que o som voltou, é só eu subtrair o tempo total, que eu acho o tempo que a bola gastou. Tá? Então, a gente faz aqui, ó, o meio pelos extremos, fica 17 dividido por 340. Dá para simplificar por 17, em cima e embaixo. 17 por 17 dá 1. 34 por 17 dá 2. Sobrou um zero, fica 1 sobre 20. 1 dividido por 20 é 1,005 segundos. Ou seja, se o tempo total, vou botar aqui, ó, é o tempo da bola ir, mais o tempo do som voltar. O tempo total foi de 4,30 segundos. O tempo da bola é o que a gente está buscando. O tempo do som foi 0,05 segundos. Então fica 4,30. Esse 0,05 que está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, o tempo gasto pela bola foi de 4,25 segundos. Então, bota aqui, ó, 4,25 segundos. Tá bom? Então, vamos fazer essa conta? Vamos para outra página, né? Então, a gente ficou, a velocidade média é 17 dividido por 4,25. Então, 17 dividido por 4,25. Eu não gosto de trabalhar com vírgula. Para tirar a vírgula, tem duas casas decimais. Então, a gente tem que colocar 2 zeros aqui e dividir por 425, né? Fazer o seguinte, ó, dá para simplificar por 5, porque esse número é muito grande, né? Então, vamos simplificando por 5 para facilitar a nossa vida. Se você quiser fazer direto na calculadora, pode fazer. Vamos fazer aqui no papel, né, na caneta, só para vocês irem pegando na prática. Então, 17 por 5 dá 3, que é 15. 15 vezes 5 vezes 3, 15. Para 17 sobram 2. Desce o 0, 20, fica 340. Então, aqui dá 8, 85. Você simplifica por 5 de novo. Aqui vai dar 68. E embaixo vai dar 17. Então, se fizer 17, agora a nossa conta é 68 dividido por 17. Faz 4 vezes 7, 28, vão 2. 4 vezes 1, 4, com 2 que foi 6, resto nada. Então, essa conta aqui, ó, essa gambiarra toda para concluir que a velocidade da bola é de 4 metros por segundo, né? Já que a distância está em metros e o tempo foi medido em segundos. Tá? Então, é uma questão um pouquinho elaborada, né? Envolve som, bola, mas é só uma questão de interpretação com relação aos tempos. Ele dá o tempo total, você acha o tempo de volta, consequentemente, você acha o tempo da bola. Tá bom? Então, pode fazer essa conta direto, aí do jeito que você achar mais fácil, pensar essa gambiarra aqui,
para evitar usar a calculadora, para não ficar realmente viciado, tá? E por último, mais uma questão de 2 trechos, para vocês verem que é exatamente igual o jeito que se faz, né? A gente fez uma questão lá, lá dos trechos de 40 e 60, agora tem essa aqui, ó. A e B são 2 pontos de uma reta, e M é o ponto médio de A a B. Então, resumindo essa primeira fase, existe uma reta. Essa reta liga os pontos A e B, e no meio do caminho existe o ponto M, que é o ponto médio, ou seja, é o meio do caminho. O móvel percorre essa reta sempre no mesmo sentido e com velocidade constante em cada um dos trechos, AM, então de A para M e de M para B. Então são 2 movimentos, não é um movimento só, mas com 2 trechos, de A para M e de M para B. Então a velocidade no trecho AM é 72 km por hora. Então, a velocidade no trecho 1, 72 km por hora. E no trecho MB, botar a velocidade 2, é de 30 metros por segundo, com a velocidade média entre os pontos A e B. Então, se M é o ponto médio, quer dizer que as distâncias são iguais. Então, a distância de A para M é igual à distância de M para B. Eu vou chamar de X, você pode chamar da letra que você quiser. Então, se as distâncias são iguais, aqui é X, aqui é X também. O único detalhe aqui, ó, é que essa velocidade está em km por hora e a outra está em metros por segundo. A gente tem que trabalhar com apenas uma unidade, né? Então, ou você escolhe, ou passa km por hora para metros por segundo, ou metros por segundo para km por hora. Eu vou fazer o contrário. Na outra questão, a gente passou de metros por segundo para km por hora. Agora eu vou fazer o inverso. Passar de km por hora para metros por segundo. Vou dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6, gente, dá 20 metros por segundo. Tá? Então, tem velocidade do trecho 1 e velocidade do trecho 2. Como é que eu faço para calcular a velocidade média? Vamos lembrar, velocidade média é a distância total dividido pelo tempo total. Lembrando que distância total é a distância que não vai dar, né? Lembrando que distância total vai ser a distância do primeiro mais a distância do segundo trecho, e o tempo total é o tempo do primeiro mais o tempo do segundo trecho, né? Então, lembrando que salvando essas informações aí, a distância total a gente já tem, né? Que vai ser 2x de novo. Então, a distância total vai ser x do primeiro mais x do segundo. Então, a distância total vai ser 2x. Tá? Como é que eu faço para descobrir os tempos? Para descobrir os tempos, a gente vai precisar trabalhar com cada trecho separadamente, da mesma forma que a gente fez na outra questão. Eu vou pegar apenas os dados do primeiro trecho e aplico. A velocidade do primeiro é igual a distância do primeiro sobre o tempo do primeiro. Você faz meio pelos extremos, você tem tempo do primeiro, a distância do primeiro sobre a velocidade do primeiro. Então, o tempo do primeiro trecho vai ser x sobre 20. Fazendo agora mesma coisa agora para o segundo trecho. A velocidade só do segundo trecho é igual a x só do segundo trecho dividido pelo tempo só do segundo trecho. Faz meio pelos extremos aqui. Então, o tempo vai ser igual a distância dividido por velocidade. Ou seja, o tempo do segundo trecho vai ser x sobre 30. E agora eu vou somar tempo do primeiro mais tempo do segundo para ter o tempo total. Então, o tempo total é o tempo do primeiro trecho mais o tempo do segundo trecho. Então, o tempo total vai ser x sobre 20 mais x sobre 30. Então, delta T total, mais uma vez, a mesma coisa, virar o mínimo. Se fosse 2 e 3, seria 6, né? Então, é 60. 60 por 20 dá 3, 3 vezes x, 3x. 60 por 30 dá 2, 2 vezes x, 2x. Então, o tempo total é 5x sobre 60. Pode deixar assim? Pode. Pode simplificar? Pode também. Vamos simplificar por 5. Vou botar aqui a resposta aqui em cima. 5x dividido por 5, x. 60 dividido por 5, 12. Então, o tempo total é x sobre 12. Com isso, a velocidade média no caminho, que é a distância total sobre o tempo total, vai ser 2x dividido por x sobre 12. Aí, divisão de fração. Repete a primeira, que é 2x, multiplica-se pelo inverso da segunda. X sobre 12 vai ser 12 sobre x. E aí você pode cancelar x em cima e x embaixo. E finalmente você tem 2 vezes 12, que a velocidade média é de 24 metros por segundo. Ok?
Pronto, gente. Então era isso que eu queria ver com vocês hoje, fazer esse exercício. Próxima aula a gente continua, tá bom? Então, forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.